Bem-vindo ao programa Conselho de Deus. Que bom que você chegou aqui hoje. A palavra de Deus diz que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas os sábios ouvem os conselhos. E hoje é mais um dia de nós recebermos os conselhos da parte do Senhor. Nós temos duas perguntas dos nossos internautas e nós vamos falar dessas duas perguntas dando conselhos da parte do Senhor. Eu vou ler primeiro uma pergunta e logo em seguida eu vou ler a outra. Mas antes disso, eu quero agradecer a você que tem acompanhado o nosso programa e tem compartilhado para todas as pessoas aí das redes sociais. Muito obrigada. Vamos continuar espalhando as boas notícias do Senhor que pode mudar e transformar a nossa vida. Então vamos ler qual a pergunta de hoje. Não estou muito bem com Deus. Eu reconheço todos os meus erros. Já deixei de ler a Bíblia por causa da mentira. Já deixei de adorar a Deus por causa de outros pecados. Eu preciso muito de ajuda para vencer tudo isso. Eu não quero me apegar às coisas do mundo. Eu não quero mais ser escrava do medo. Eu preciso muito de ajuda. Essa foi a primeira pergunta. E agora eu vou ler a segunda pergunta. Como vencer a inconstância espiritual? Amém? Então, essas foram as duas perguntas e eu quero dar alguns conselhos da palavra para essas duas pessoas que mandou, essas perguntas. Então, a inconstância espiritual, ela é comum na vida de muitas pessoas. Uma hora a gente acorda cheio de força, com muita vontade de vencer, de realizar os sonhos e se determina a fazer algumas coisas, na vida. E quando elas vão dormir, elas já vão dormir às vezes pensando que são fracassadas, que não são capazes. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Aqui a gente vê o relato de uma pessoa cristã que se vê numa situação difícil de se apegar às coisas do mundo. Ela diz que deixou de adorar a Deus por causa de pecados, deixou de ler a palavra por causa da mentira. E aí ela tomou essas decisões negativas, deixar de fazer aquilo que deve ser feito por causa de pecados, que ela tem cometido. Os pecados na nossa vida, eu já falei no programa anterior, que a gente precisa confessar e se arrepender. Quando isso não acontece, a gente simplesmente é destruído por aquele pecado. A gente se vê cada vez mais longe e mais distante de Deus, porque essa é a finalidade do pecado na nossa vida. Então, se a gente se apega ao pecado, automaticamente a gente está se afastando de Deus, escolhendo um caminho muito difícil, muito errado, e que no texto que você me mandou, na pergunta, você reconhece que você não está certa, você reconhece que precisa mudar e você precisa de ajuda. Então, a gente vai trazer alguns conselhos para você que enviou essa pergunta e para você também que tem dúvidas sobre a inconstância espiritual. Como eu disse, que é comum na vida de muitas pessoas. Mas eu quero dizer para você que tem jeito, que nós podemos ser firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Você quer ter uma fé inabalável na presença de Deus? Então ouça os conselhos da palavra do Senhor para a sua vida. E não desanime achando que nunca mais você vai ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo, aquela pessoa cheia de fé, cheia de amor, que pode levar uma vida constante na presença de Deus. Amém? Então vamos para o conselho. Abra sua Bíblia aí onde você estiver, no Salmo 1. A palavra de Deus diz no Salmo 1, o primeiro conselho, a partir do versículo 1 diz assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e não seguem o conselho dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Então aqui existe o primeiro conselho para você que quer ter uma vida constante. O título desse texto, já diz tudo. Um homem bem-aventurado, um homem feliz, é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios.
Sabe, muitas das vezes a gente quer ser uma pessoa constante na fé, a gente quer levar uma vida espiritual firme e inabalável. Mas o problema é que o tempo todo a gente tem influências exteriores. De todos os lados a gente vai sofrer influências. E se a gente não filtrar aquilo que vai entrar dentro de nós e do nosso coração, a gente vai acabar parando no meio do caminho. Aqui diz que você não deve estar no meio de pessoas se detendo nesse caminho, parando nesse caminho. E muitas pessoas param porque estão dando ouvidos a esses conselhos, né? Que a Bíblia diz que são conselhos maus, conselhos que a gente não deve ouvir. Então, se você quer ter uma vida constante, o primeiro conselho é não andar segundo o conselho dos ímpios. É você não andar com pessoas que não vão te influenciar de forma positiva. É claro que aonde a gente estiver vai ter pessoas que não temem a Deus, que infelizmente às vezes até estão aí tentando nos influenciar de forma negativa. E aí a gente precisa fazer o quê? Filtrar. Saber dizer não para esses conselhos, saber dizer não para essas influências. Senão você não vai ter uma vida constante na presença do Senhor. Segundo conselho está no segundo versículo que diz: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Segundo conselho de Deus para nós é que nós precisamos ter a palavra do Senhor em nosso coração. É meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. O salmista ele diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então você diz que está cheia de pecados, você declara, né, que está vivendo uma inconstância, não quer adorar a Deus, não quer ler a palavra. E esses são os remédios para curar a inconstância espiritual. É a gente ter a palavra de Deus no nosso coração guardada, para que no momento certo a gente venha praticar aquela palavra. Em todo momento, na verdade, a gente precisa praticar a palavra. Mas naquele momento de tentação, a gente venha vencer essa tentação, porque a palavra está dentro de nós. Então, se você não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ouvir a palavra do Senhor, vai ficar muito difícil você ter uma vida constante na presença de Deus. Terceiro conselho, ainda no mesmo texto, diz: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que esta pessoa faz dá certo. Então, o que é preciso para a gente ter uma constância espiritual? A palavra de Deus diz que nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. A água é a palavra, é o Espírito, é a presença de Deus. Se você quer ter uma vida diferente do que você tem levado, é necessário você ter essa palavra dentro de você, estar plantada em lugares certos, para que você dê o seu fruto. O quarto conselho do Senhor é justamente esse: frutificar. Sabe, muitas das vezes, sabe por que nós temos uma vida vazia, inconstante, nada dá certo, uma hora eu estou bem, outra hora eu não estou bem? É porque a gente precisa entender o nosso propósito. O nosso propósito é frutificar. E a fruta, né, ou fruto que nós produzimos, ele nunca vai servir para a árvore somente. Será que Deus ia colocar frutos numa árvore apenas para deixá-la bonita? As folhas verdes apenas para deixá-la bonita? Com certeza não. A Bíblia diz que um dia uma árvore estava verde, mas não tinha fruto. E Deus não se agradou nada disso. O que Deus ele quer é que a gente dê fruto. E o fruto de uma árvore serve para outras pessoas. Ou seja, quando você tiver compaixão, empatia, misericórdia e fazer o bem ao próximo, eu tenho certeza que você não vai mais levar uma vida inconstante. Mas enquanto você estiver dentro da igreja, buscando ao Senhor apenas por você e esquecendo das outras pessoas, vai ficar muito difícil, porque a gente vai pensar que nós somos o centro das atenções. E na verdade, nós existimos também para ajudar as pessoas. Então, meu amigo, você que escreveu, receba esses conselhos da parte do Senhor. A partir de hoje, sabe, medita na lei do Senhor, frutifica, sabe,
tome cuidado com quem você tem andado. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes a gente está caminhando bem na presença de Deus. De repente, por andar com pessoas que às vezes não nos influenciam de maneira correta, a gente acaba caindo. Se você não tem ainda essa força para influenciar as pessoas, cuidado, cuidado, tá certo? Então, eu vou orar pela sua vida neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por esta pessoa que não tem forças de caminhar na tua presença, que tem sido atingida pela tentação, pelo pecado, que neste momento ela se determine a viver guiada pelo teu Espírito Santo, que haja no coração dessa pessoa uma determinação e uma fé para caminhar derrubando todos os gigantes, todas as muralhas. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém. Eu quero te convidar a participar do nosso próximo programa, quinta-feira que vem, 5 horas da tarde. Se você deseja enviar a sua história, sua pergunta, nos mande pelo nosso WhatsApp e nós vamos estar aqui com todo prazer, trazendo o conselho da parte do Senhor. Tchau, até a próxima.